Revelado. Porque Deus permite o sofrimento. Entenda a cura divina e seus milagres proféticos. Maria sempre acreditou que a fé era seu porto seguro. Na pequena cidade de Nossa Senhora de Aparecida, ela se destacava como uma devota fervorosa, vista por todos como um farol de esperança. A igreja, cheia de luzes cintilantes e vozes em louvor, sempre foi seu lar. Mas um dia, tudo mudou. Seu amado Lucas, com apenas 8 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal. Aquelas palavras ecoaram como um trovão em seu coração. Não há mais esperanças. Desesperada, Maria se refugiou na paróquia, onde, cercada pelo calor humano de amigos e conhecidos, sentiu seu fardo um pouco mais leve. A atmosfera estava carregada, misturando dor e esperança, como um rio agitado que poderia transbordar a qualquer momento. Muitas velas foram acesas, e as preces foram lançadas ao céu como flechas de fé. Ela juntou-se a outros devotos, formando um grupo de intercessão, onde as tardes eram dedicadas a rogar por um milagre. A dor compartilhada só alimentou a resistência da comunidade, que se uniu em ação de graças. Em uma dessas quentes quartas-feiras, durante o culto, um pastor conhecido por sua sabedoria divina recebeu uma mensagem poderosa. Ele se levantou, com os olhos brilhando como estrelas, e declarou: "A cura virá através da perseverança na oração." As palavras reverberaram no santuário, provocando murmúrios instantâneos. Enquanto alguns acreditavam fervorosamente, outros questionavam a validade da promessa. Maria, sentindo o peso da incredulidade ao seu redor, enfrentou uma batalha interior, a fé contra a dúvida. Com o passar dos dias, a agonia de ver Lucas definhar tomou conta do coração de Maria. Mas ela não podia abandonar sua fé. Em uma noite clara, quando as estrelas pareciam brilhar ainda mais, ela sonhou com um anjo. "Não desista, Maria. A luz vem pela perseverança." Ao acordar, lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Uma nova força pulsava em seu coração. Compartilhou o sonho com a congregação e, tocada pela determinação dela, a comunidade reacendeu suas orações ardentes. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a velha senhora da paróquia, conhecida por suas visões espirituais, teve uma nova revelação durante a missa, a tensão aumentou. Ela afirmou com firmeza que o milagre estava próximo, mas não sem provações. "Precisamos crer além do que vemos." Suas palavras ecoaram nas paredes da igreja como um chamado à batalha espiritual. O murmúrio de concordância se espalhou, misturado com um temor respeitoso. Maria sentiu que algo grandioso estava por vir. Enquanto os dias importantes se aproximavam, a dúvida e a fé se entrelaçavam dentro de várias almas. Mas o olhar esperançoso de Maria e a mão de Lucas em seu colo eram o foco da resistência. "O que estará por vir?" ela se perguntava. O povo de Nossa Senhora de Aparecida se preparava, pois a curiosidade e a expectativa cresciam, misturadas à fé. E assim, a busca pela intervenção divina se intensificava, enquanto o céu parecia prometer algo além da compreensão. As semanas se passaram, e a pequena cidade fervilhava de expectativa. A tensão nos corações dos fiéis era palpável. Maria, com sua fé renovada, reunia-se diariamente na paróquia. Seus olhos, embora embaçados de lágrimas, brilhavam como nunca.
Ela se tornara um símbolo de esperança, inspirando aqueles que mais precisavam. O que Deus tem reservado para nós? Sussurrava ao lado de Lucas, que olhava para ela com curiosidade, mal sabendo o que vinha pela frente. Nos cultos, a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica. As orações se intensificavam, com cânticos e aclamações que tomavam conta do espaço sagrado. Cada noite oferecia uma nova oportunidade para os fiéis se unirem em busca do impossível. E em meio a tudo isso, a velha senhora começou a falar mais frequentemente sobre sua visão. Em uma dessas ocasiões, ela disse: "Quando o sol se pôr, o milagre virá." O espírito da comunidade estava crescendo, pulsando como um tambor sagrado que antecipava um grande evento. Mas as dúvidas ainda persistiam. Algumas vozes ao fundo questionavam se realmente haveria um milagre, enquanto outras clamavam em oração, talvez mais por medo do que por certeza. Maria, percebendo a inquietação ao seu redor, decidiu que precisava agir. Com a mão firme e o coração cheio de fé, foi até o altar e com a voz clara e intensa disse: "Irmãos, precisamos acreditar. Nossa fé é a ponte para a cura." As palavras dela reverberaram como um eco poderoso através da igreja. A congregação, animada por sua coragem, respondeu com gritos de "Amém!" e batidas de palmas. O clima muda. A incerteza começava a dar lugar a uma fé avassaladora. As espinhas subiam e desciam com a intensidade das orações, criando uma onda de espiritualidade que envolvia a todos. Maria, sentindo essa energia, falava mais do que nunca sobre a importância de manter o foco. Certa noite, enquanto o luar iluminava a cidade, ela sentou-se com Lucas no quintal de casa. "Meu amor, precisamos crer que a luz já está conosco, mesmo quando as nuvens nos ofuscam." Ele, com um olhar inocente, segurou a mão da mãe. Aquela conexão era um lembrete sacrossanto do que realmente importava. Maria sorriu para ele enquanto uma sensação de paz inundava seu coração. Mas algo dentro dela clamava por resposta. Será que o milagre realmente chegaria? Naquele dia, a velha senhora anunciou que, ao cair da noite, haveria um culto especial. O convite se espalhou como rastilho de pólvora e a cidade se preparou para algo épico. A chama da esperança queimava intensamente em cada morador e a esperança parecia pairar no ar. Quando o culto começou, a igreja estava lotada. Músicas e louvores se entrelaçavam em um verdadeiro tributo de adoração. Maria percebeu a luz vibrante que emanava de todos os cantos, como se os próprios cielos estivessem assistindo à manifestação de fé. O pastor subiu ao altar, e naquele momento o coração de todos estava expectante, como se cada um sentisse que a vida de Lucas estava prestes a mudar. E assim, com a congregação em uníssono, aconteceu algo inesperado. Uma brisa suave começou a dançar dentro da igreja, e as velas tremeluziram como se respondessem a um chamado divino. Maria sentiu uma presença poderosa, e em seu coração uma pergunta ecoou: o que Deus está prestes a revelar a nós? O culto estava a um passo de alcançar seu clímax, e o destino de Lucas estava prestes a ser tocado por mãos celestiais. O milagre estava mais próximo do que jamais poderia imaginar. A música preenchia o ar como uma névoa de fé, e cada nota parecia vibrar com a expectativa do milagre. Maria estava em sintonia com a congregação, sentindo a energia pulsar ao seu redor. Os rostos iluminados pela esperança refletiam um calor emocional que tornava o ambiente sagrado ainda mais especial. O atrito das vozes em adoração se transformava em um clamor uníssono, elevando-se como um perfume agradável ao céu. O pastor, com seu olhar intenso e determinante, convidou os fiéis a se unirem em oração. Irmãos, hoje nós clamaremos a Ele com toda a nossa força. É tempo de libertação, é tempo de milagres. A resposta foi instantânea.
um clamor que ecoou pelas paredes da igreja como uma onda avassaladora. Maria, de pé, apertou a mão de Lucas com firmeza. O pequeno sentia a intensidade da situação, seus olhos brilhando de curiosidade e um pouco de temor. "Mãe, o que vai acontecer?" ele perguntou. E ela, com voz tranquilizadora, respondeu: "Algo grandioso, meu filho. A fé nos prepara para coisas incríveis." Enquanto o pastor orava fervorosamente, a velha senhora, que havia previsto o milagre, levantou-se com a força que surpreendeu a todos. Sua voz, embora frágil, carregava um peso de autoridade. "O Senhor disse que há muitos que precisam entender a sua dor. A cura não é apenas física, mas também espiritual." Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem em cada canto. As pessoas começaram a murmurar, absorvendo a profundidade da declaração. "Por que Deus permite o sofrimento?" indagou a velha senhora, olhando diretamente para Maria. "Cada lágrima, cada momento de dor é uma oportunidade para nos aproximarmos dele. Às vezes, precisamos atravessar o deserto da dor para chegar à terra prometida." Os murmúrios se intensificaram. A pergunta, embora perturbadora, parecia tocar o coração dos presentes. Maria refletiu sobre a sabedoria dessas palavras. A vida não era fácil, e quantas lágrimas ela e Lucas haviam derramado. Mas naquele instante, um novo entendimento começava a brotar em seu coração. O sofrimento poderia ser um meio de revelar a grandeza do amor divino. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, pensou. Enquanto a velha senhora falava, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada começou a emanar do altar. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, e todos os olhares na igreja se voltaram para aquele brilho. Maria sentiu aquele calor no peito, uma confirmação divina de que estavam no caminho certo, que a resposta estava ali, prestes a ser revelada. Ela fechou os olhos um instante e deixou que a presença de Deus a envolvesse. "Preparem-se!" exclamou o pastor, rompendo o silêncio reverente. "O milagre que tanto aguardamos está a caminho. Creiam com cada fibra de seu ser, pois temos um Deus que opera não apenas no esperado, mas também no surpreendente." A emoção tomou conta de todos, expressões de fé e adoração florescendo em cada rosto. Maria olhou para Lucas, que estava agora completamente absorto na atmosfera. Sua confiança na mãe se refletia em seu olhar, como se dissesse: "Estou pronto, mãe." Mas no fundo de seu coração, uma dúvida ainda persistia. O que acontecerá se o milagre não ocorrer exatamente como esperavam? A velha senhora, por sua vez, parecia perceber essa inquietação e, apontando para a luz brilhante, sussurrou: "O que vemos não é o fim, é apenas o começo. Preparem seus corações para o movimento do Senhor." Um arrepio percorreu a espinha de Maria e a emoção a invadiu. O que Deus estava prestes a fazer? A resposta estava quase ali, mas ainda envolta em mistério. Ao escurecer, um silêncio profundo desceu sobre a congregação. O culto se tornava um momento de expectativa palpável. O milagre não estava apenas chegando, mas primeiro havia algo mais que precisava ser revelado. O silêncio na igreja era tão profundo que se podia ouvir o leve tremor de corações se preparando para o que viria. Maria podia sentir sua própria respiração ecoando dentro do peito. Seu corpo estava em sintonia com cada alma ali presente. A luz dourada continuava a brilhar intensamente, e uma calma serena começou a envolver a congregação, como se todos estivessem sendo abraçados pela presença divina. A velha senhora levantou suas mãos e a multidão se aquietou ainda mais. O Senhor nos trouxe aqui, não somente para um milagre físico, mas para um despertar espiritual. A cura que buscamos vai além do que podemos tocar ou ver. Ela olhou diretamente nos olhos de Maria novamente, e sua voz suave, mas firme, penetrou no coração de todos.
O sofrimento é como um fogo purificador. Ele nos molda, nos transforma e nos aproxima dele. Maria escutava cada palavra, como se fossem flechas de sabedoria, acertando exatamente onde ela mais precisava. Havia um eco de sul, um murmúrio de afirmação entre os membros da igreja. Alguns começavam a chorar, outros levantavam as mãos em adoração e gratidão. A dor do sofrimento, que tantas vezes parecia opressora, agora se apresentava como uma oportunidade maravilhosa para renascimento. Eu sei que muitos aqui carregam algo profundo em seus corações, a velha senhora continuou. Mas lembrem-se, em meio à tempestade, o Senhor é nosso abrigo. Tudo o que passamos não está vazio de significado. A cada lágrima, cada suspiro de dor, Ele transforma em algo belo. Lucas, ao lado de Maria, absorvia tudo como uma esponja. Mãe, isso é verdade? Podemos realmente ser moldados pela dor? Ele perguntou com os olhos brilhando de um misto de esperança e inocência. Maria, apertando a mão do filho, sentiu um calor que se espalhava de seu coração ao seu sorriso. Sim, meu amor, podemos crescer e nos tornar mais fortes. Deus faz isso por amor a nós. E assim, a atmosfera na igreja começou a mudar. A luz dourada começou a pulsar, como se estivesse dançando com a adoração fervorosa que enchia o ambiente. O som dos corações sendo tocados ecoou como o mais belo hino. Maria não conseguia desviar o olhar do altar, onde a essência do milagre parecia ser formada. De repente, uma voz poderosa se destacou na congregação perto do altar. Um homem que nunca antes havia estado ali, ergueu-se e clamou: Eu vim aqui doente e angustiado. Nunca acreditei que poderia haver cura para mim. O pastor se virou rapidamente, e o homem estava com chispa nos olhos e determinação na voz. Mas ao ouvir a palavra, eu sinto a cura chegando, não só em meu corpo, mas em minha alma. Um murmúrio de surpresa e alegria se espalhou pela congregação. Maria olhou para Lucas, que estava completamente fascinado e seu coração pulsava de esperança. A cura já começou, irmãos, gritou o pastor com um fervor renovado. Não importa o quão difícil a jornada tenha sido, o Senhor está aqui. Vamos clamar por aqueles que estão doentes em nosso meio, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E assim, a igreja se transformou em um lugar de intercessão. Vozes se erguiam em clamor por cura, libertação e restauração. Maria sentiu a manifestação daquela presença admirável, e sua dúvida começou a se dissipar como vapor sob os raios da luz do sol. Mas, enquanto o clamor aumentava, uma onda de desafio se formava na mente de Maria. E se o milagre não vier para mim? E se o que eu mais desejo não acontecer? Essa dúvida a assombrava, mas a velha senhora, que parecia ter lido seus pensamentos, olhou em seus olhos com uma ternura que aqueceu seu espírito e disse: Filha, a verdadeira cura não é o que você recebe, é o que você se torna quando confia no Senhor. O murmúrio da congregação aumentou, e Maria respirou fundo, sentindo a súbita chama da esperança iluminar seu interior. O que Deus estava prestes a fazer ainda estava envolto em mistério, mas ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. Preparem-se, pois a verdadeira revelação está se aproximando, exclamou o pastor em um tom que ecoou com a promessa de algo grandioso. O que seria essa revelação? Maria sentia que uma nova fase estava prestes a começar, não apenas para ela, mas para todos ali. O que mais o Senhor tinha guardado para eles? O clamor na igreja crescia como um rio caudaloso, a cada grito de esperança, de fé renovada. Maria era puxada por uma corrente irresistível. O desejo de ver algo grandioso, algo que pudesse finalmente aliviar seu fardo, fazia seu coração palpitar com expectativa. As vozes ao seu redor misturavam-se numa sinfonia de adoração.
Essa atmosfera calorosa parecia estimular a fé coletiva. Cada lágrima derramada, cada oração ardente, tornava-se um passo em direção ao sobrenatural. Maria olhou para Lucas, que já não estava apenas assistindo, mas se juntava ao clamor, sua pequena voz soando com firmeza e coragem. Aquela cena, com uma intensidade incomparável, era uma prova de que, mesmo em meio ao sofrimento, a luz poderia penetrar as trevas. A velha senhora, imersa em espiritualidade, voltou a posicionar suas mãos para o céu e, com sua voz doce e serena, deu continuidade ao incentivo. A cura, além da dor, não é apenas para nós, mas para aqueles que também vêm atrás. Cada um de nós é como um quebra-cabeça divino. Na dor encontramos o propósito. Maria sentiu suas palavras como um bálsamo. Era verdade. Ela sabia que a dor que carregava poderia de fato ser parte de um plano grandioso. Os anos de luta não eram apenas uma série de contratempos, mas uma preparação para algo magnífico. E se tudo que passara tivesse um significado maior? Aquela revelação começava a tomar forma em sua mente e coração. Quando a congregação entoou um hino poderoso, a energia se intensificou. As mãos foram levantadas em adoração, olhos se fechavam em oração, e por um instante Maria sentiu que era um só corpo. Cada alma estava unida pelo mesmo Espírito, e em coletividade clamavam por libertação. A luz dourada que preenchia a igreja agora parecia dançar, como se a própria presença de Deus estivesse pulsando com aquele hino. E então, algo inusitado aconteceu. O homem que havia se levantado almas atrás começou a andar pelo corredor. Seu semblante agora radiante, ele se dirigiu ao altar, sua voz entoando um testemunho com autoridade. Eu tinha dúvidas, mas agora estou curado. Senti a dor ir embora e a alegria preencher meu ser. O Senhor é fiel. As emoções explodiram na congregação. O pulsar da alegria tomou conta de cada um ali. A presença de Deus se tornava cada vez mais palpável, como um perfume sagrado que invadia o espaço. Maria olhava para Lucas, e as lágrimas escorriam em seu rosto, mas eram lágrimas de alegria, não apenas pelo homem que testemunhava, mas pela promessa de que, em meio ao sofrimento, havia esperança. Mas em meio a essa avalanche de fé e milagres, a dúvida ainda pairava sobre Maria. E se eu não mereço? E se meu milagre não vier? A pergunta ecoou em sua mente. As palavras da velha senhora ecoavam, mas a insegurança poderia ser uma barreira. O que poderia fazer para superar isso? Nesse momento de vulnerabilidade, uma nova onda de clamor se ergueu entre a congregação. O pastor, com os olhos cheios de compaixão, pediu para que todos se unissem em uma grande corrente de oração. Vamos clamar por aqueles que ainda estão lutando. Vamos levantar uns aos outros. Maria sentiu uma proteção envolvendo-a enquanto se unia a todos naquele clamor. Ela decidiu se jogar nos braços amorosos de Deus, entregando suas dúvidas e medos. Se o sofrimento a moldava, então que moldasse com amor e fé. O que o Senhor estava prestes a revelar poderia quebrar todas as cadeias de incerteza que ainda existiam. À medida que as vozes se uniam, em um só grito, uma presença indescritível invadiu a igreja. A atmosfera vibrava com poder. E quase como se algo estivesse prestes a acontecer, um sussurro suave percorria corações. A cura é uma jornada, não um destino. Maria e Lucas se entreolharam, prontos para descobrir o que Deus tinha para eles, prontos para receber a revelação que mudaria tudo. O que mais o Senhor estava prestes a realizar? A expectativa se intensificava e, em cada batida de seu coração, Maria se perguntava se aquele era o momento que esperava. O que estaria por vir? O ambiente da igreja pulsava como um coração vivo, enquanto as orações intensificavam-se e as vozes se entrelaçavam em uma harmonia sublime.
Maria, mesmo em meio a tanta emoção, sentia-se quase que em transe, imersa naquela energia que queimava como brasas por dentro. Era como se cada grito de esperança trouxesse um toque de Deus, uma faísca de algo maior. Que presença! Lucas exclamou, os olhos brilhando com fervor juvenil. Ele nem parecia o mesmo garoto tímido que havia entrado na igreja. A atmosfera parecia tê-lo transformado também. Maria sorriu, vendo a fé brilhar em seu rosto. Aquela transformação era um sinal de que o Espírito de Deus estava em movimento. É nesse clamor que encontramos nossa verdade, disse a velha senhora, que agora estava próxima a eles. Seus olhos reluziam com uma luz interna. Cada um de nós deve romper as barreiras que nos cercam. O sofrimento não é o fim, mas um início. À medida que suas palavras alcançavam os ouvidos atentos, muitos acenavam com a cabeça como se concordassem silenciosamente. Com cada respiração, Maria sentia seu fardo se dissolver. As dúvidas que antes a consumiam agora pareciam pequenas diante do poder que estava se manifestando. Oremos por fé, por coragem, por libertação, bradou o pastor, e os fiéis uniram as mãos, formando um círculo indestrutível. Era como uma corrente elétrica que passava de um para o outro. Maria sentiu a mão de Lucas apertando a sua, cheia de confiança, e isso a encorajava. Uma onda de calor percorreu seu corpo enquanto alinhava seu espírito ao movimento. Subitamente, algo em seu interior começou a mudar. A insegurança estava se transformando em determinação. O ritmo fervoroso das vozes aumentou, até que uma calma notável tomou conta do lugar. Os olhos dos fiéis se voltaram para o altar, onde um homem, que parecia completamente diferente do que estivera antes, começava a falar novamente. Irmãos e irmãs, olha a potência do amor de Deus em nós. Ele realmente pode fazer o impossível. Creiam, porque o que eu vivi não é só para mim, é para todos nós. Maria ficou sem palavras. O que mais poderia acontecer? Seu coração pulsava em sintonia com as promessas reveladas naquela noite. Uma nova compreensão começou a nascer em sua mente. A cura vai além do físico. Era uma libertação da ansiedade, do medo, da dúvida. Ela poderia ser parte dessa jornada de cura. Então, como se uma luz divina iluminasse cada canto da igreja, vozes se levantaram em adoração, uma melodia que soava como trovão. Os olhos de todos eram atraídos para o céu, e em cada pérola de púrpura nas nuvens, Maria sentiu o toque sutil de Deus. Ele a estava chamando. As paredes da igreja pareciam vibrar com a frequência da divina harmonia. Mas então, em meio a tanta alegria, uma verse se interrompeu. O vento da mudança começou a soprar de uma maneira misteriosa. Algo em seu peito começou a se agitar. Maria ouviu um sussurro, um chamado que parecia ecoar em todos os corações. Descubra a verdade nas suas feridas. Aquela frase a pegou de surpresa. O que isso realmente significava? Poderia ela realmente aceitar que suas lutas a levariam a um lugar de propósito e liberdade? A presença de Deus era irresistível. Lucas, ao seu lado, não percebeu o turbilhão interior de sua mãe, mas ela sabia que algo sublime estava prestes a ser revelado. As questões que fervilhavam em sua mente se tornavam cada vez mais urgentes. E agora, diante daquele clamor poderoso, Maria se perguntou: o que mais eu ainda não vi? Que verdades estão aguardando para serem reveladas? O tempo parecia parado ali. A expectativa pairava no ar. Maria sentia que a verdadeira jornada estava apenas começando. O que mais o Senhor tinha reservado para aqueles que estavam dispostos a crer? Maria estava completamente absorta em seus pensamentos, enquanto a congregação ao redor permanecia em fervorosa adoração. O som dos tambores, das mãos batendo e das vozes elevadas parecia criar um eco celestial. Ela se permitiu ser levada por aqueles sentimentos.
Havia algo mais neste culto, algo que falava diretamente ao seu coração. No instante em que começou a se perguntar sobre as feridas que carregava, uma nova perspectiva tomou conta dela. E se eu enxergar minha dor não como um peso, mas como uma ponte para algo maior? Pensou, enquanto as palavras da velha senhora dançavam em sua mente. O ensinamento dela ressoava como um chamado para refletir. Maria fechou os olhos, respirou fundo e pediu a Deus que a guiasse. A voz do pastor agora soava suave, mas cheia de autoridade. O Senhor não promete que não teremos dificuldades, mas nos promete que em nossas fraquezas Ele será forte. Aquela verdade penetrava profundamente em seu ser. O que ela considerava uma limitação poderia se transformar em uma chama de força. Era como se as lágrimas que já caíra agora formassem um rio de esperança. Uma transformação estava em curso. Lucas, com um olhar fixo no altar, parecia vibrante, quase como uma criança que acaba de descobrir um novo mundo. Ele sussurrou, como se compartilhando um segredo com Maria. Mãe, eu sinto que algo maravilhoso vai acontecer. E com um aceno de cabeça, Maria compreendeu aquele sentimento. Não era apenas a presença de Deus, era uma expectativa coletiva de milagres. Enquanto a congregação se entregava a cânticos mais intensos, um brilho suave começou a emanar do altar. Como se uma luz celestial filtrasse por entre os corações sedentos de adoração, os rostos começaram a iluminar-se. Maria não conseguia desviar os olhos da cena. O pastor ergueu as mãos e com a voz firme clamou, venham à frente todos que buscam a cura. É tempo de receber o que é seu. E imediatamente começou a surgir uma onda de pessoas, movendo-se em direção ao altar. Maria sentiu um impulso irresistível de se juntar a elas, atraída pela esperança e pela fé que ecoavam em sintonia com seu coração. À medida que ela avançava, um frio na barriga a tomou, mas, em seu íntimo, a determinação tomava forma. Foi por mim, é por mim, repetia para si mesma. Quando chegou à frente, sentiu uma mão gentil sobre seu ombro. Era a velha senhora novamente, sua presença irradiante. A cura começa quando aceitamos sermos nós mesmos, com nossas lutas e nossas histórias, falou ela, como se conhecesse o que se passava no coração de Maria. Você não está sozinha. Maria sentiu uma onda de calor e compaixão tomando conta dela. As feridas que antes a oprimiam começaram a se dissolver diante daquela certeza. As encostas da dor estavam se abrindo e, pela primeira vez, ela viu a beleza escondida nas cicatrizes que carregava. O sofrimento foi transformado em testemunho, e o peso que parecia insuportável agora tornava-se leve. A congregação, em uníssono, começava a clamar por milagres. E naquela hora, Maria decidiu que não apenas buscaria seu próprio milagre, mas também se tornaria um canal de bênçãos para outros. Ela se lembrava das pessoas que estavam lutando exatamente como ela, e em seu coração, prometeu que compartilharia sua nova luz. Eu sou amada, eu sou importante e tenho um propósito, exclamou, e a liberdade encheu sua alma. O que mais o Senhor poderia fazer em sua vida? Mas inesperadamente, no meio daquele clima de celebração, a velha senhora sofreu um colapso. Maria e a congregação ficaram em silêncio. O ar que antes vibrava de alegria, agora estava pesado de expectativa. Ruídos de preocupação e temor começaram a ecoar. O que estava prestes a acontecer? Maria olhou para a mulher caída com seu coração acelerando novamente. O que mais Deus estava prestes a revelar? O ambiente, que antes era repleto de louvor, agora se transformou em um espaço de agonia silenciosa. As vozes que eram uníssonas se tornaram murmúrios preocupados, e o peso na atmosfera era quase palpável. Maria se viu paralisada, seus olhos fixos na velha senhora que havia trazido tanta luz à sua vida. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela orava em seu coração,
clamando a Deus por ajuda. Lucas, ao seu lado, segurou a mão de Maria com força, como se fizesse um pacto de fé. Mãe, nós precisamos acreditar, ele disse, com a insegurança misturada à esperança. A convicção de seu filho era um lembrete poderoso da ideia que Maria tentava abraçar. A fé não era a ausência de medo, mas sim a escolha de acreditar mesmo nas tempestades. Os líderes da congregação rapidamente se organizaram ao redor da velha senhora. As orações começaram a ressoar de novo, mais intensas e fervorosas. Algumas pessoas ajoelharam-se, outras ergueram as mãos, batendo palmas e levantando vozes. Maria sentiu a energia do Espírito elevar-se, como uma onda cada vez mais alta, sacudindo as fundações de suas inseguranças. Deus, traz cura, traz vida, clamou o pastor, a sua voz ecoando em um tom penetrante que despertava fé e esperança. Maria fechou os olhos, permitindo que as palavras dele se enredassem em seus pensamentos. Visões de cura, de transformação e de ressurreição se formavam em sua mente. Enquanto a congregação se unia em oração, ela começou a notar algo surpreendente. Uma luz sutil emanava do corpo da velha senhora. Era uma luz tênue, mas que parecia pulsar ao ritmo das batidas dos corações que oravam fervorosamente. Maria se lembrou do que a mulher dissera antes: a cura começa quando aceitamos sermos nós mesmos. E naquele momento, a verdade daquelas palavras dançava com a vida que emanava da mulher. Maria olhou mais de perto. A expressão da velha senhora mudava lentamente. De um semblante de dor, começou a surgir um sorriso suave e tranquilizante. A congregação, em um crescendo de fé, sentiu a transformação se alastrar, como se uma brisa de esperança estivesse permeando o lugar. Foi quando algo extraordinário aconteceu. A velha senhora abriu os olhos e, embora ainda frágil, sua voz ressoou. Não temam, o Senhor está em controle, eu vi a luz. Os murmúrios de preocupação se transformaram em exclamações de alegria. Maria mal podia acreditar no que estava testemunhando. Ela está viva! Gritou uma mulher na multidão, e logo foi acompanhada por aplausos e gritos de louvor, espalhando-se como um incêndio que não podia ser contido. O sentimento de uma vitória coletiva se cristalizou naquele espaço sagrado. Mas dentro de si, uma pergunta ardia: por que Deus permitiu que ela caísse? Maria se lembrou das suas próprias feridas e de como, ao tocar as profundezas da dor, pôde finalmente entender o significado de sua cura. Às vezes, a vida nos leva a cruzar pontes difíceis para descobrirmos a força que há em nós, pensou. E à medida que a velha senhora se levantava, outros desafios começaram a se agitar em sua mente. Uma nova missão se formava ali. Como posso ajudar a outros que ainda estão lutando? Com esse pensamento, Maria sentiu algo despertar dentro de si. A jornada parecia apenas começar. O que seria necessário para que esse novo capítulo se desdobrasse? Que desafios e milagres ainda estavam à frente? A congregação, agora em festa, não tinha ideia de que um novo chamado estava prestes a surgir. A luz que iluminou a velha senhora agora tinha um novo propósito. E Maria se perguntou: quais são os planos de Deus para mim e para todos nós? Ela olhou mais uma vez para o altar, esperando em fé pela revelação que estava por vir. A alegria ainda vibrava no ar, como uma melodia que se recusava a silenciar. As palmas ecoavam, risos se entrelaçavam com clamores de louvor. Maria ficou ali, absorvendo cada segundo daquela celebração. Era impossível não sentir a energia pulsante que agora preenchia o espaço, aquecendo corações e renovando esperanças. Mas por trás do sorriso, sua mente girava em torno de questões profundas. Por que Deus permite que soframos? Essa pergunta não saiu de sua mente. Com a transformação da velha senhora, Maria percebeu que mesmo as vidas mais fragilizadas podiam brilhar novamente. Seria essa a chave para esquecer suas próprias batalhas?
Ou seria um convite para enfrentá-las de frente em busca de uma profunda fé? Lucas, percebendo a intensidade com que sua mãe olhava para a multidão em festa, puxou-a para mais perto. Mãe, vamos celebrar. É um milagre. Olha como ela está feliz. A inocência de Lucas era um bálsamo, mas Maria ainda lutava contra a tempestade de suas emoções. De repente, o pastor convocou todos a se acalmarem. Ele queria compartilhar uma revelação que havia recebido durante as orações. A congregação, em expectativa, silenciou-se, prontamente atenta. Deus me mostrou algo extraordinário. Ele me lembrou de que a nossa dor não é em vão. Em meio ao sofrimento, existem sementes de potencial que podem florescer em milagres. A velha senhora não é apenas um testemunho. Ela nos ensina que a dor pode nos preparar para novas missões, para novos chamados. As palavras dele ressoaram forte no coração de Maria. Ela sentiu que algo tinha sido despertado dentro dela. Uma nova verdade começava a tomar forma. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noite sem dormir tinha um propósito. Por que não compartilhar esse entendimento com outros que ainda estavam presos na escuridão da dor? Basta de sofrimento. Um chamado interior explodiu em sua mente. Os desafios ainda estavam por vir, mas Maria sabia que precisava se levantar para guiar outros na jornada de cura. E a pergunta brilhava luminosamente. Como colocar em prática essa missão? Maria decidiu que, assim que as celebrações terminassem, buscaria conversar com a velha senhora. Nunca foi tão visível a intercessão, a presença de Deus movendo os corações. Enquanto os membros da congregação se abraçavam, visivelmente emocionados, Maria dirigiu-se relutantemente à velha senhora, que agora compartilhava risadas com outros irmãos. Seu olhar cativante e sereno irradiava a leveza de quem havia renegociado sua própria dor. Desculpe, eu não queria interromper a festa, mas você se importaria em me contar mais sobre como você encontrou a cura? A velha senhora virou-se lentamente, o sorriso ainda presente. A cura, querida, começa dentro de nós. É um abraço ao que somos, uma aceitação profunda de nossas histórias. Maria, tocada pelas palavras, viu-se refletida naquelas pálpebras cansadas, mas cheias de ternura e banco de sabedoria. Se pudermos falar sobre isso, eu gostaria de ajudar outros a entenderem isso também. A dor pode nos levar a um propósito muito maior, não pode? As pupilas da velha senhora brilharam, um brilho de reconhecimento. Sim, querida, e a jornada só começou. Nesse momento, uma nova sensação de grandeza invadiu o ambiente. A velha senhora não era apenas uma mulher curada, ela era um farol, uma guia para aqueles que ainda buscavam entender a luz na escuridão. Maria deu um passo à frente, seu coração pulsando com uma nova ideia, quando um novo dilema surgiu em sua mente. Será que ela estava pronta para o que viria a seguir? O que Deus realmente moldaria através dessa nova missão? Enquanto olhava para a luz que emanava da velha senhora, ela percebeu que a resposta estava prestes a se desdobrar. Mas o que exatamente poderia acontecer quando se decide realmente abraçar uma missão divina? A curiosidade acendeu em seu peito. Havia muito mais a descobrir. A igreja continuava a vibrar com a energia da celebração. Maria observava a velha senhora, agora erguida e radiante, como um testemunho vivo do poder de Deus. A alegria e a esperança se espalhavam ao redor, como se estivessem impregnadas em cada alma presente. Era um momento sublime, onde corações se tornavam um só. Aqueles instantes de adoração trouxeram a Maria uma nova perspectiva. A dor que ela carregava não era inútil, mas uma preparação divina para um propósito. Naquele momento, ela decidiu que seu sofrimento seria um testemunho, não um fardo. Laura, a velha senhora, havia se tornado a personificação dessa transformação. Deus está nos chamando para algo maior.
ouviu ela o pastor exclamar, sua voz cheia de fervor. A cura sempre começa em nós, e mesmo no sofrimento podemos ser instrumentos de bênçãos para outros. As palavras atravessaram Maria como um raio de luz. Ela percebeu que sua jornada de cura não era apenas sobre Lucas ou seu próprio sofrimento. Era sobre tocar vidas e oferecer esperança àqueles que estavam na escuridão. Ela se lembrou das muitas mães que ainda estavam em lutas similares, e uma chama de compaixão e determinação começou a arder dentro dela. A congregação, inspirada pela transformação da velha senhora, também começou a expressar seus desejos de ajudar. Muitos levantavam suas vozes em clamor. Maria viu a energia coletiva da fé como um potente movimento, capaz de romper barreiras e trazer libertação. Sim, juntos podemos fazer a diferença, pensou. Com a empolgação tomando conta, Maria dirigiu-se até Lucas, que estava do lado. Você viu, meu filho? Disse ela, com a voz trêmula de emoção. Isso é o que acontece quando acreditamos e quando oramos. Lucas sorriu, seus olhos brilhando. Mãe, é isso que eu sempre senti. É como se Deus estivesse aqui com a gente. Maria disse a ele, sim, amado. E agora precisamos ir além. Precisamos ajudar outros a encontrar essa luz. Ela olhou novamente para a velha senhora, que estava cercada por pessoas aflitas, buscando consolo e entendimento. Maria sentiu que essa era sua hora de agir. Com o coração pulsando em sintonia com a vibração da assembleia, ela tomou coragem e caminhou em direção a Laura. A senhora é uma inspiração, começou. Eu gostaria de entender mais sobre como a senhora encontrou a cura e também de como posso ajudar outros nesse processo. Laura olhou profundamente nos olhos de Maria. A cura, minha querida, é um projeto contínuo, é um caminho repleto de compreensão, aceitação e, acima de tudo, amor. E cada um que vem até nós precisa de um amor que sussurre ao coração. Maria sentiu a profundidade da verdade nas palavras dela. A cura que Deus prometia não era apenas física, era um reencontro consigo mesma e com a comunidade. Se Maria estava pronta para aceitar essa missão, tinha que se abrir para a dor dos outros, como tinha feito com a sua. Quero ser parte deste movimento. A dor que eu carreguei me leva a entender os outros, disse Maria. Eu estou pronta para ajudar. Laura sorriu, tocando delicadamente a mão de Maria. O Senhor te usará, criança, mas lembre-se, a verdadeira cura só acontece quando tocamos as feridas uns dos outros com amor, nunca com juízo. Aquelas palavras perfuraram o coração de Maria. Para ajudar, ela teria que se fazer vulnerável, abrir-se para a dor coletiva e permitir que Deus a guiasse na jornada. Ela sabia que não seria fácil e que haveria desafios pela frente, mas estava disposta. Assim, enquanto a celebração continuava, Maria começou a trabalhar naquela nova missão que Deus havia plantado em seu coração. Junto com Laura e outros da congregação, decidiu formar um grupo de apoio para ajudar mães e pais que enfrentavam desafios semelhantes. Determinada e cheia de amor, ela queria mostrar que, mesmo em meio à dor, Deus estava presente, trazendo luz e esperança. Os dias seguintes foram um borrão de atividade. Reuniões foram organizadas, orações se multiplicaram e o grupo começou a crescer. Maria compartilhava sua história e ouvia as de outros. A cada testemunho, a cada encontro e ao abrir-se sobre suas feridas, seus corações pulsavam de cura. E assim, no calor da comunidade de Nossa Senhora de Aparecida, novas ruas de entendimento e desenvolvimento espiritual se entrelaçaram. As histórias de dor se transformaram em histórias de esperança. Lucas estava ao lado dela em cada passo, sentindo o poder de Deus se manifestar através da coragem de sua mãe. Em meio a tudo isso, Maria sentiu uma transformação interior. Compreendeu que sua jornada de cura não era apenas sobre aliviar a dor,
mas também sobre fortalecer os laços entre as pessoas. Descobriu que, ao ajudar os outros, ajudava a si mesma. As dúvidas e inseguranças se dissipavam, dando lugar a uma nova fé, uma fé que dava frutos. Naquela linda cidade, o novo propósito começou a florescer. As dúvidas foram transformadas em desafios que se convertiam em recursos. O amor, a esperança, a fé e a comunidade traziam resultados que não podiam ser desprezados. Eram milagres em ação. E assim, o milagre prometido não foi apenas a cura de Lucas ou de qualquer outra pessoa. O milagre foi a vida nova que floresceu entre eles. As histórias, dor e gratidão se entrelaçavam. O que começou como uma jornada de desespero e dor se tornou um testemunho de fé, amor e cura. E a pequena cidade de Nossa Senhora de Aparecida se iluminou com a luz divina da esperança. Cada pessoa que se juntava a Maria e seu grupo era tocada por essa transformação, testemunhando que mesmo na dor, a luz da verdadeira cura se revela. Essa era a verdadeira manifestação de fé. A verdadeira cura que não se limita ao físico, mas que transforma almas. Maria não tinha mais dúvidas. Ela havia descoberto que o sofrimento é um canal para a luz divina, e que na entrega, na comunhão, no amor e ao se abrir para o próximo é que ela, e todos ao seu redor, encontrou o verdadeiro milagre. A história de Maria não acabou aqui. Era apenas o começo de uma jornada que a levaria a novos horizontes. Um novo chamado a cada dia em busca de mais almas para oferecer esperança e amor. Um chamado que Maria aceitou de coração aberto. E ao olhar para Lucas, agora com um sorriso radiante, ela sabia que juntos continuariam a dançar na luz da fé, lado a lado, guiados pela presença do Senhor. Agora é sua vez de fazer parte desta jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. E não se esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre o final. Também, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio e propagar a luz que brota da fé. Não espere nem mais um segundo para agir.